Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elienay Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 19 de janeiro de 2019. Este é o episódio 19. É necessário que o presbítero não seja irascível. Então vamos ver o ensino bíblico a esse respeito. Em Tito, capítulo de número 1, versículo 7, lemos: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, entre as qualificações para o presbiterato está esta, que ele não deve ser um homem irascível. Note que há provavelmente uma certa relação entre não ser arrogante e não ser irascível. O homem arrogante é o homem que facilmente se irrita, facilmente se ira. Vamos voltar aqui ao nosso texto. Então, o termo usado em Tito 1,7, não seja irascível, é o termo orgilos. Ele significa alguém inclinado à ira e, portanto, alguém irascível. Esse termo, então, refere-se a alguém propenso à ira e, como eu mencionei, pode ser uma consequência da arrogância. Então, um resumo: um homem irascível é um homem dado a explosões de ira, um homem que se irrita com facilidade. Então, essa ira, ela pode ser demonstrada por palavras, pelo tom de voz, pelos gestos e até simplesmente pelo semblante. Quais as implicações? Primeiro, é bom lembrar que os presbíteros são homens que lidam com situações pastorais, muitas vezes situações bem difíceis. Então eles não podem ser homens que facilmente se irritam, dizendo que não deveriam ou agindo de forma a demonstrar a sua irritação. Se um presbítero faz isso, se ele facilmente se irrita, seja demonstrando sua irritação pelo tom de voz, por palavras grosseiras, por um semblante carrancudo, pela falta de paciência em tratar determinada situação, ou até por meio de dizer coisas que não deveria dizer, esse homem, então, em vez de ajudar na resolução de problemas pastorais, ele provavelmente vai levantar mais problemas pastorais. Uma outra questão: um homem irascível, servindo como presbítero, pode querer agir de maneira autoritativa, impondo então as coisas e não conduzindo por meio do exemplo e da instrução. Além disso, ele pode ser propenso a dominar sobre os demais oficiais. Então, o homem irascível, ele pode ter essa queda para o autoritarismo, então impor sobre as ovelhas de uma forma grosseira, como um homem realmente autoritário e nervoso, certo caminho que ele acha que aquela ovelha deve seguir, em vez dele tratar aquilo com paciência e colocar-se à frente como exemplo. Uma outra coisa que pode acontecer é que, se um homem é irascível, pode ser que na reunião do conselho, se houver homens fracos, eles tenham medo de falar alguma coisa que se oponha àquele determinado presbítero, com medo que ele se irrite. E aí então ele acaba tendo um certo domínio sobre os demais oficiais. Então, o homem que buscamos é manso e paciente e não se irrita com facilidade. Vamos agora para o autoexame. Eu me irrito com facilidade? Como lido com momentos difíceis e tensos? Estou atento para não indicar para servir como pastor na Igreja de Cristo um homem que facilmente se irrita? Então observe. Veja na comunhão dos santos, no trato com a esposa, no trato com os filhos, com os irmãos, nas discussões, tanto pessoais como na internet. Veja se aquele homem é um homem que se irrita facilmente. Se este for o caso, ele não está apto para tornar-se um pastor na Igreja de Cristo. Concluímos assim, então, mais esta qualificação requerida dos presbíteros para que eles sejam pastores na Igreja de Cristo. Que o Senhor Deus conceda a você graça e paz.